Boas-vindas a esta análise. Hoje a gente vai embarcar numa jornada incrível. Nós vamos traçar a linha do tempo da civilização humana, desde aqueles primeiros templos de pedra até chegar nos mapas super detalhados dos grandes impérios. Então, vamos direto ao assunto e entender juntos como a humanidade saiu daquela rotina básica de caça e coleta e começou a gerar as engrenagens complexas da sociedade. Olhando para essa linha do tempo, dá para ter uma noção real do tamanho do nosso salto hoje. A gente vai pular milênios para acompanhar exatamente como se deu o desenvolvimento humano, focando ali na região do Oriente Próximo e da Anatólia. É basicamente o nosso guia para não perder o fio da meada no meio de milhares de anos de pura inovação. E o nosso roteiro está dividido em 5 passos principais. 1. O alvorecer da vida sedentária. 2. A vida cotidiana na Mesopotâmia. 3. O primeiro tratado de paz. 4. A preservação do passado antigo. E, por fim, 5. O mapeamento do mundo otomano. Tudo certo? Então vamos mergulhar de cabeça no primeiro ponto. Seção 1. O alvorecer da vida sedentária. As primeiras comunidades. Dá para imaginar que, bem no comecinho da nossa história, a transição da caça para o cultivo criou um contraste fenomenal. De um lado, a gente tem Göbekli Tepe, de mais de 11 mil anos atrás. Estamos falando de estruturas megalíticas absurdas, monumentais, erguidas por caçadores-coletores com propósitos de rituais. E isso antes mesmo de inventarem a cerâmica. Do outro lado, na mesma região, mas um tempinho depois, temos Çatalhöyük. Lá o cenário muda totalmente. A gente vê uma aglomeração urbana sedentária totalmente focada na agricultura. E o detalhe mais louco, não tinha ruas. As pessoas entravam nas casas pelo telhado. Era a prova visual de uma sociedade passando dos rituais selvagens para uma vida urbana superestruturada. Uma verdadeira virada de chave. E essa vida em comunidade nos leva direto para a seção 2. Vida cotidiana na Mesopotâmia. A rotina da cidade antiga. Avançando alguns bons milhares de anos para cerca de 2000 antes da Era Comum, o que a gente descobre nas cidades da Mesopotâmia, como Ur e Nippur, é que o dia a dia por lá era incrivelmente parecido com a nossa correria urbana moderna. 10 mil! Esse era um número absurdo de mulheres trabalhando ativamente na indústria têxtil, só ali na região de Ur. O comércio era literalmente a alma do negócio, já que faltava pedra e metal para eles. Então, a saída era exportar tecido em massa para muito longe. Isso não era só agricultura rudimentar, não. Eram linhas de produção absurdamente bem coordenadas. Mas aí vem a pergunta de milhões, ou melhor, de ciclos. Como pagar toda essa galera? O ciclo, ou shekel, é a resposta. Era uma unidade de peso padronizada em 8,4 gramas de prata. Isso é absolutamente crucial porque mostra que já existia uma ideia muito clara e abstrata de dinheiro, mesmo 4.500 anos atrás. Muito antes de existirem moedas de fato, o mercado já sabia direitinho como precificar uma casa, comida e trabalho usando um sistema super confiável. Para colocar isso em perspectiva de uma forma bem prática, um trabalhador padrão ganhava em torno de 1/4 de um ciclo por semana. Com o poder de compra da época, isso dava mais ou menos 10 litros de grãos por dia. É a velha história do pão nosso de cada dia. Um dia suado de trabalho em Ur era exatamente o que garantia a comida na mesa no fim da tarde. Faz a gente ver que a economia antiga era surpreendentemente familiar, né? E falando em coisas familiares, as ruínas também mostram aqueles momentos clássicos de tédio e imprevistos. É muito fácil visualizar um fabricante de tijolos lá na Mesopotâmia xingando mentalmente porque um cachorro perdido deixou pegadas na argila fresca que estava secando. Ou então os construtores, entediados esperando ordens dos superiores, arranhando o tabuleiro do jogo real de Ur num tijolo para passar o tempo, tipo um gamão antigo. São esses detalhes simples do dia a dia que dissolvem os milênios de separação entre nós e eles. Saindo agora da rotina de Ur, vamos olhar para o cenário global na seção 3, o primeiro tratado de paz, guerra e diplomacia. Lá no ano de 1274 antes da Era Comum, o mundo presenciou o choque de 2 gigantes absolutos, o Egito do faraó Ramsés II contra o Império Hitita do rei Muwatalli II. A famosa Batalha de Kadesh aconteceu onde hoje é a Síria. O resultado dessa loucura bélica? Um baita empate técnico. Mas claro, na propaganda oficial, os dois lados foram para casa dizendo que ganharam. A grande sacada aqui é que todo esse desgaste insano acabou abrindo as portas para uma mudança revolucionária de pensamento. A exaustão da guerra virou evolução política. O Tratado de Kadesh, imortalizado no idioma acadiano, é simplesmente o primeiro tratado de paz documentado do mundo. Foi o momento exato em que a humanidade descobriu o seguinte: opa, sentar e conversar formalmente é bem melhor e mais estratégico para resolver uma disputa de fronteira do que continuar perdendo o exército numa guerra onde ninguém vence. Uma lição de ouro da diplomacia.
E depois de organizar as cidades e entender o valor da paz, vem o próximo passo lógico. Seção 4. Preservar o passado antigo, a primeira biblioteca universal. Com as engrenagens das cidades funcionando e as fronteiras mais estáveis, surgiu uma nova e enorme ambição. Peguem esse número, 30 mil. Foram mais de 30 mil textos meticulosamente copiados, revisados e catalogados na gloriosa biblioteca de Assurbanipal, em Nínive. Gente, para o século VII, antes da Era Comum, ter esse volume de conhecimento guardado num lugar só era algo fora de série. O rei neo-assírio Assurbanipal não queria ser lembrado só como um líder militar qualquer. O cara tinha uma obsessão pela imortalidade intelectual. Ele espalhou escrivães pelo império inteiro com ordens explícitas para buscar obras de medicina, poesia e até relatórios de astrologia. Tudo tinha que ser padronizado. E ao mandar marcar as tabuletas com a frase "pelo bem de dias distantes", fica claro que a intenção dele era construir uma cápsula do tempo focada diretamente nas gerações futuras. Mas a parte mais engraçada disso tudo é como eles lidavam com a segurança do acervo. Temiam tantos ladrões que criaram uma maldição de biblioteca. É isso mesmo, uma ameaça terrível. Se alguém pegasse uma tabuleta emprestada e sumisse com ela, a punição divina já estava engatilhada. A maldição pedia para que os deuses eliminassem a família inteira do ladrão, para não deixar nenhum descendente vivo. Meio radical, né? Mas isso só prova o valor inestimável que esses textos tinham na época. E a história, como sempre, adora uma boa ironia. Em 612 antes da Era Comum, Nínive foi atacada e incendiada por uma coalizão de inimigos. O plano deles era literalmente transformar a cultura assíria em cinzas e apagá-los da história. Só que o fogo que engoliu a biblioteca agiu de um jeito totalmente inesperado. Ele serviu como um forno gigante que cozinhou e endureceu as tabuletas de argila. O incêndio que deveria destruir o passado foi exatamente o que selou esses textos para durarem intactos por mais de 2000 anos. Sensacional, não é? E avançando bastante na nossa linha do tempo, a gente chega na etapa final. Seção 5. Mapeando o mundo otomano. Entendendo o globo. Acontece que os pensadores que vieram depois não queriam apenas ler sobre os impérios. A turma queria visualizar geograficamente o palco onde tudo aquilo ganhava vida. Nesse salto cronológico para o período entre 1500 e 1750, a Europa viu um esforço metódico e persistente da cartografia para decifrar todos os territórios do Império Otomano. Profissionais da área começaram a cruzar as informações de antigos gênios da geografia com os relatos fresquinhos que chegavam de marinheiros e comerciantes. O resultado foram mapas incrivelmente sofisticados do Mediterrâneo e visões detalhadas das cidades. Esse esforço resume a essência pura de toda essa nossa análise. A vontade inabalável de traçar linhas no mar e na terra é, no fundo, o mesmo desejo instintivo daqueles caçadores em Göbekli Tepe empilhando as primeiras pedras. Mapear o mundo era e continua sendo a nossa forma mais eficiente de domar o desconhecido. Impor um sentido de ordem e tentar entender o nosso espaço nessa vastidão gigante que é o universo. O que nos deixa com um baita questionamento para fechar o dia. Desde a época de anotar o pagamento na argila secando ao sol, até o momento de desenhar a fronteira de um império inteiro no papel lá na Europa, a humanidade simplesmente não consegue parar de registrar o mundo. A grande pergunta que fica martelando é: como é que as civilizações do futuro vão conseguir mapear, preservar e decifrar os dados invisíveis dessa nossa vida tão acelerada e digitalizada de hoje? Bom, é uma reflexão que com certeza vale a pena levar para casa. Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada e até a próxima.